Boa noite, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Vasconcelos, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e gastroenterologista. Eu gostaria, antes de começar esse vídeo de hoje, de estar fazendo um agradecimento muito especial para as pessoas que participaram do meu vídeo anterior. Participaram mandando comentários, curtindo e principalmente compartilhando. Hoje eu escolhi um tema que está muito na moda, que é a intolerância à lactose. No Brasil, a cada 10 pessoas, 5 apresentam algum grau de intolerância à lactose. A lactose é uma molécula grande de açúcar, um carboidrato, formado pela união de duas moléculas menores chamadas glicose e galactose. A união dessas duas moléculas menores forma um disacarídeo conhecido como lactose. E a lactose só está presente no leite dos mamíferos. A intolerância à lactose é a incapacidade do nosso organismo em digerir a lactose. Essa digestão acontece por meio de uma enzima chamada lactase e é uma enzima que é produzida nas nossas alças intestinais. Se por alguma razão a quantidade de enzima produzida pela nossa alça intestinal for insuficiente para aquela quantidade de lactose que chega, nesse momento acontece a intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela pode ser congênita, que é aquele caso em que os bebês nascem sem nenhuma enzima para conseguir fazer esse tipo de digestão, e esses bebês têm que receber um aporte calórico de uma outra modalidade, principalmente através de fórmulas sem lactose. Um outro tipo de deficiência é a deficiência primária, inclusive é a mais comum, que é aquela deficiência que acontece ao longo da vida, conforme as pessoas vão envelhecendo. É muito comum durante a infância, como a maioria dos alimentos são à base de leite, é muito comum que esse bebê e a criança tenham uma quantidade de lactase muito grande. Conforme vai acontecendo o processo do envelhecimento e a alimentação vai sendo substituído por outras modalidades, a quantidade de lactase vai sendo diminuída com o passar do tempo. Então é muito comum nos pacientes idosos que eles tenham um certo grau de intolerância à lactose. Outro tipo de deficiência é a deficiência secundária. O que é a deficiência secundária? É aquela que acontece principalmente em decorrência de injúrias ao nosso intestino, ou cirurgias prévias, ou alguma doença que tenha acontecido que agrida ao intestino, como por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, a doença celíaca, que é uma doença autoimune, diabetes mellitus, HIV, giardíase e também a gastroenterite viral. Os sintomas mais comuns são cólica, diarreia, flatulência e distensão abdominal. Todos eles acontecem em decorrência daquela lactose que não conseguiu ser digerida no intestino, chega no intestino grosso e entrando em contato com as bactérias que colonizam o intestino, acontece um processo de fermentação. Como consequência dessa fermentação, acontece uma maior produção de um gás chamado hidrogênio e o ácido lático, todos eles responsáveis por todo esse quadro clínico. Tudo está também na dependência da quantidade de lactose ingerida e na quantidade de lactase que esse paciente consegue produzir. Fica muito óbvio entender que se esse paciente ingerir muita lactose e tiver pouca lactase, provavelmente esse paciente vai ter um sintoma muito mais pronunciado. O diagnóstico é feito baseado na história clínica e nos sintomas do paciente, mas sempre é necessário recorrer a alguns exames complementares para afirmar esse diagnóstico. Dentre esses exames, 2 se destacam. O primeiro é o teste expiratório. O teste expiratório acontece quando a gente pede para o paciente tomar uma quantidade de lactose. Pelo fato dessa lactose produzir muito hidrogênio no intestino e esse hidrogênio ser absorvido pela corrente sanguínea, é natural que esse hidrogênio seja eliminado através da respiração. No momento da expiração, é usado um aparelho para detectar a quantidade de hidrogênio e, baseado nos valores, a gente faz o diagnóstico da intolerância à lactose. O segundo método é o teste da tolerância à lactose. É pedido para esse paciente colher uma glicemia em jejum, é dado a lactose para ele tomar,
e colhido mais pelo menos 2 ou 3 novas amostras de sangue de 30, 60 e 90 minutos após a ingestão da lactose. É esperado que num paciente que tenha a quantidade de enzima suficiente para fazer a digestão, é esperado que a glicemia se eleve. Nos pacientes que não conseguem fazer essa digestão, a glicemia vai subir uma quantidade muito pequena, vai se elevar muito pouco. E baseado nessa diferença que é feito o diagnóstico da intolerância à lactose. O paciente com intolerância à lactose, ele deve evitar o leite e seus derivados. Se por alguma razão ele ainda sentir a necessidade de ingerir esse tipo de alimento, ele pode estar procurando as formulações sem a lactose. Hoje, se você procurar no mercado, existe já leite, queijo, iogurte, sorvete, chocolate, dentre outros, que já não tem lactose na sua formulação. Tá? Existe também uma maneira de, caso você ingira o alimento com lactose, que você tome também a enzima lactase. Já que você não produz, você pode tomar para estar conseguindo digerir aquela quantidade de lactose que você acabou ingerindo. Após a melhora clínica desse paciente com a restrição da lactose, esse paciente pode ir reintroduzindo aos poucos o alimento com lactose na tentativa de identificar a quantidade máxima de alimento que ele consiga ingerir sem estar passando mal, porque a deficiência pode ser uma deficiência parcial. Então é importante aos poucos ir reintroduzindo até identificar o quanto esse paciente consegue tolerar. É sempre importante estar lendo o rótulo dos alimentos e a bula dos medicamentos, porque muitas das vezes pode ter a lactose na sua constituição. O leite de soja, leite de aveia e leite de arroz não contém lactose, então o paciente pode ingerir com toda tranquilidade. Agora, uma preocupação do paciente que deixa de ingerir leite é justamente o cálcio. Mas o cálcio ele pode ser ingerido de outras maneiras, como por exemplo através dos ovos, amêndoa, salmão, ervilha, feijão e folhas verdes, como espinafre, rúcula e agrião. Caso você tenha esses sintomas ou conheça alguém que tenha, é sempre importante, antes de tomar a decisão de parar a ingestão de leite e seus derivados, é sempre importante procurar um especialista para fazer uma investigação correta. E se você acha que esse vídeo contribuiu para um melhor entendimento do que é a intolerância à lactose, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Obrigado e até mais.